Pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 78, concentrações molares, que é a concentração que é expressa em mol por litro. Bom, pessoal, a concentração molar, ela é a razão entre o número de mols do soluto pelo volume dado em litros da solução. Então, pessoal, já que é uma razão, nós podemos fazer esta analogia que está aparecendo aí na telinha de vocês, né? Dessa seguinte formulinha aqui, aonde nós temos que a molaridade, que é representado por essa letra greguinha, né? Que parece um M meio feiozinho, que é o número de mols dividido pelo volume em litros. Só que, pessoal, nós temos que lembrar de uma coisinha. O número de mols, ele é a razão entre a quantidade em massa que eu tenho, certo? Pela massa molar do que eu estou trabalhando. Então, se o número de mols é a massa, a quantidade de massa pela massa molar, e a molaridade é o número de mols pelo volume, nós podemos juntar tudo isso em uma fórmula só, aonde nós teremos que a molaridade é igual a massa em grama pela massa molar pelo meu volume. Lembrando, pessoal, pela aquela definiçãozinha que nós vimos, isso daqui é o número de mols. Beleza? É o número de mols de quem? É o número de mols do nosso soluto. E o volume aqui se refere à nossa solução. Da mesma forma que a nossa molaridade também é referente à nossa solução. Vamos ver como isso será cobrado para vocês. O exercício de número 1, que já está aparecendo na tela de vocês, ele fala o seguinte: você possui 1 litro de uma solução de concentração 1 mol por litro. Responda. Item A. Se você pegar uma parcela de 100 ml dessa solução, qual será a sua concentração em quantidade de matérias? Lembrando que quantidade de matérias é a proporção, o número de mols. Beleza? Então vamos ver como resolvemos esse tipo de exercício. Vamos então fazer aqui um esboçozinho, né? Você tem aqui um potão, e nesse potão você tem uma solução aqui dentro. Uma solução de qualquer coisa, né, pessoal? Uma solução genérica, não importa do que seja. E vocês têm essa solução aqui dentro. Só que essa solução, ela tem a concentração de 1 mol por litro. Lembrando que proporção, que concentração mol por litro é a razão, é a parte, é a razão entre o número de mols e o volume. Aí eu venho cá e pego 100 ml dessa solução e transfiro ela para um outro recipiente. Então eu peguei 100 ml daquela solução que eu tinha ali em cima e transferi para outro recipiente. Aí ele pergunta o seguinte: qual deverá ser a concentração em quantidade de matérias? Bom, isso aqui era 1 mol por litro. Eu não coloquei água, eu não evaporei água. Continuou tudo a mesma coisa? Então a minha solução continua tendo a concentração de 1 mol por litro. Beleza? Vamos então aqui para o item B, né? Que é o item A, aqui o item B. O item B, que já está aparecendo na tela de vocês, ele nos diz o seguinte: e se pegássemos uma parcela de 200 ml e depois de 800 ml, qual seria a concentração dessa solução? Bom, então seria a mesma coisa de vir aqui
e pegar duas parcelas. A primeira parcela aqui, ele estaria adicionando 200 ml da solução. E aqui deste outro lado, ele estaria adicionando uma parcela de 800 ml da solução. Então, pessoal, temos essa mais cheinha. Se ele está pegando dessa mesma solução que nós tínhamos originalmente aqui em cima, vocês acham que terá alteração na concentração? Né? Já que ele está querendo a quantidade de matéria, vocês acham que vai mudar a concentração? Não, né, pessoal? Ele só pegou da solução original e adicionou em um potinho diferente. Então, ambas as soluções aqui continuam tendo a concentração de 1 mol por litro. Bem facinho esse, né, pessoal? Mas é um típico de exercício que pode confundir muito a galera na hora que estiver trabalhando. Beleza? Agora vamos ver outros exercícios um pouco mais sofisticados. Vamos lá. O exercício de número 2, que já está aparecendo na tela de vocês, ele fala o seguinte: quantos mols de cátions e de ânions estão contidos em 100 ml de uma solução aquosa de carbonato de sódio 0,1 mol por litro? Então vamos ver como que resolve esse tipo de exercício. O exercício ele nos fala, pessoal, que nós temos aqui um recipiente e nesse recipientezinho nós temos uma solução aquosa. Então vamos colocar aqui a água. E dentro dessa água, ele vai adicionar um sal chamado carbonato de cálcio, que é o Na2CO3. Emerson, eu não sei por que o carbonato de sódio, é o Na2CO3. Então eu vou aconselhar vocês a voltarem lá nas nossas playlists de funções inorgânicas e darem uma olhada nisso, porque esse assunto já foi falado e não será voltado. Então, daqui adiante, pessoal, vocês vão percebendo que a química ela é uma matéria cumulativa, né? Então, o que você aprendeu lá atrás não vai ficar perdido ao vento. Vocês vão estar sempre tendo que usar uma série de conhecimentos, beleza? Essa misturinha, pessoal, então, gerou uma solução na concentração de 0,1 mol por litro. Só que ele quer saber a quantidade de íons que tem aqui dentro. Bom, então nós temos que lembrar, pessoal, da seguinte situação. Se eu tenho aqui que quando nós misturamos o Na2CO3, em água, ele é um sal sólido, né? Nós já aprendemos que os sais são substâncias sólidas. E quando eles estão em água, eles liberam em soluções os íons Na+, em solução aquosa, mais os íons CO3, 2-, também em solução aquosa. Pessoal, observem que essa equação ela não está balanceada. Então vamos fazer o balanceamento. 2 sódio desse lado. Eu preciso de 2 sódio desse lado. 1 CO3 desse lado, 1 CO3 deste lado. Se vocês não viram ou não lembram como faz o balanceamento, dá uma voltada também nas nossas aulas de balanceamento, que lá eu explico tudinho como que faz. Beleza? Então, pessoal, agora nós já vemos que aqui eu tenho 1 mol de carbonato de sódio produz 2 mols de íons Na+, e 1 mol de íons CO3, 2-. Então vamos anotar esses dados aqui. Mas por que você está anotando os dados de mols? Porque é a quantidade de matérias que ele está querendo que ele está pedindo, né? Quantos mols de íons? Tanto Na+, tanto CO3, 2-. E a única informação que nós temos
é que esta solução aqui, ela possui 0,1 mol por litro. Bom, há duas maneiras de resolvermos esse tipo de problema. Ou nós fazemos uma regrinha de 3 para ambos, né? Partindo aqui do 0,1 e chegando em x aqui, chegando em y aqui, né? Ou então, nós podemos ver que a proporção aqui, ó, tá de divisão por 10, não é verdade? Lembra lá das nossas leis ponderais. Então aqui, a proporção também terá que ser dividida por 10. E aqui também terá que ser dividida por 10. Então, ao fazermos isso, nós encontraremos aqui 0,2 mols de íons Na+, e 0,1 mol de íons CO3 2-. Então, pessoal, observem que o balanceamento ele não é algo distinto. É algo que vocês vão estar sempre que tá usando o tempo todo. Beleza, pessoal? Foi facinho também esse exercício, não foi? Então vamos dar mais uma complicadinha. Vamos para mais um exercício. No nosso exercício de número 3, pessoal, ele fala o seguinte: considere uma xícara com 200 ml de leite, ao qual se acrescentaram 6,84 gramas de açúcar comum. Qual será a concentração molar, que é a mesma coisa, ele está perguntando qual é a concentração em mol por litro, expressas em mol por litro da solução formada. Ele dá aqui a forma da sacarose, que é o açúcar comum. Isso é um conhecimento prévio que ele exige que o aluno tenha, né? Com a prática nós vamos aprendendo. Então, pessoal, vamos anotar aqui alguns dados. Nesse caso, o nosso solvente seria o leite e o nosso soluto seria a sacarose ou o açúcar comum, né? Que tem a fórmula de C12H22O11. Então está aí os dados que nós temos. Com todos esses dados em mãos, pessoal, agora nós podemos aplicar nesta formulinha aqui, né, que está aparecendo na tela de vocês, aonde que nós temos a massa e a massa molar, que é o número de mols, né, do soluto, né, e nós temos também o volume de solução ou de solvente que nós vamos estar utilizando. Beleza, pessoal? Temos todas as informações que nós precisamos agora. Vamos pegar todos os dados do exercício e aplicar numa só formulinha. Antes de sairmos jogando na fórmula, então, pessoal, vamos anotar todos os dados que nós temos agora em valores numéricos, beleza? Então vamos lá. A molaridade é quem nós estamos procurando. Lembrando que ela terá que ser expressa como mols por litros. Beleza? Beleza. A massa molar, que é da sacarose, é 342 gramas por mol. Como você sabe disso? Vai ser dado no exercício? Não, a maioria das vezes vocês terão que calcular, né? Por favor, se vocês não lembram, nós também temos uma aulinha falando sobre isso. Se vocês não lembram, se vocês não viram, aconselho vocês darem uma olhada lá que vai ser bem interessante. O volume é 200 ml. Só que, porém, a fórmula ela pede em litros. Então, se fizermos essa conversão, vocês deverão encontrar 0,2 litros, que é o volume do nosso solvente. E, por fim, a massa do solvente, né? Para termos todas as informações que precisamos, que é de 6,84 gramas.
Temos todos os dados que precisamos, agora é só jogarmos na fórmula. Lembrem-se que a fórmula é molaridade por massa em gramas pela massa molar dividido pelo volume em litros. Anotem sempre a fórmula, gente, quando vocês forem fazer exercício, que assim eu acho que fica mais fácil de vocês irem fixando essa ideia. Então, vamos substituir quem nós temos de conhecido aqui. Bom, nós temos a massa, que é 6,84 gramas. Nós temos o volume, que é 0,2 litros. E nós temos a massa molar, que é 342 gramas por mol. Então está aí todos os dados que nós temos. Antes de sairmos fazendo contas desenfreadamente, vamos cortar as unidades em comuns, que é gramas aqui e gramas aqui. Quem sobrou? Mol por litro, que é quem nós estamos procurando. Beleza, resolvemos o nosso exercício facinho, facinho. Então, se nós executarmos essa continha, vocês irão encontrar 0,1 mols por litros. Essa fórmula, pessoal, o legal dela é que vocês podem trabalhar com diversas situações aonde vocês podem estar fazendo a aplicação dela em várias áreas. Ela é bem interessante para vocês treinarem um pouco essa ideia. Beleza, pessoal? Então, assim, ela pode vir cobrando, pode te dar como incógnita a massa molar, ela pode te dar como incógnita a massa, o volume, não necessariamente somente a molaridade. Beleza? Então vamos agora ao último exercício da aula de hoje, para nós vermos um tipo de exercício diferente, mas que também pode ser cobrado. Vamos lá. A questão de número 4 é uma questão da FUVEST de São Paulo. Ela fala o seguinte: a concentração de íons fluoretos em água de uso doméstico é de 5,0 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água por dia, ao final de um dia, qual será a massa de fluoreto ingeridas em miligramas? Bom, pessoal, esse tipo de questão, ele nos dá a quantidade de íons dissolvido para 1 litro de água, mas ele quer saber a quantidade de íons que tem em 3 litros d'água, porque através dela nós conseguiremos chegar na massa. Beleza? Então vamos lá. Olha só como que é facinho esse tipo de exercício. Ele nos diz que a concentração de íons fluoreto na água é de 5,0 vezes 10 a menos 5 mols por litro, né? Aqui em mols. Por 1 litro de água. Sempre fazendo assim para organizar nossas ideias. Então, se uma pessoa ingere 3 litros de água, precisaremos saber qual é a concentração dos íons fluoretos. Vamos chamar isso daqui de X1. Nossa primeira regrinha de 3. Então, pessoal, fazendo essas continhas aí, que vocês também já devem saber fazer nessa altura do campeonato. Se não sabe, volta lá na nossa aula de número 4 ou 5, que eu explico como que faz continhas com potência de 10 algarismo significativo. Tá? Não dá tempo de voltar mais. Então nós encontraremos aqui 1,5 vezes 10 a menos 4 mols de íons fluoreto. Beleza? Só que ele não está querendo saber isso na forma de massa. Então, nós temos a seguinte relação. Um átomo de flúor, né, um flúor atômico, ele consegue gerar 1 mols de ânions fluoreto,
né, o Fe menos. Então, eu posso considerar que a massa molar ou a massa atômica do flúor é igual à massa atômica do íon fluoreto, que deverá ser igual a 19 gramas por mol. Lembrando que esses valores nós retiramos da tabela periódica, beleza, pessoal? Então, se eu tenho aqui 19 gramas de flúor ou do íon F-, como quiserem, contidos em 1 mol para 1,5 vezes 10 a menos 4 mols, eu tenho o X, que é o meu X2 aqui. Lembrando que o X2 é a massa dos íons fluoretos, beleza? Então a massa que isso nos dará é 2,85 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que ele não quer essa massa em miligramas, então multiplicamos aqui por 1000 e encontraremos que 2,85 miligramas é a quantidade de íons fluoretos que uma pessoa vai ingerir quando ela tomar 3 litros de água por dia. Beleza, pessoal? Então essa foi nossa aula de concentrações molar. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.